Divino Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos novamente reunidos sob o teu amparo, tua proteção, tua inspiração, buscando a aprendizagem da doutrina espírita, através de um estudo sistematizado que temos realizado nesta modalidade virtual. Pedimos a Ti a assistência, a inspiração, para que nós realizemos o melhor ao nosso alcance. Pedimos a Ti que permita-nos conectar com a nossa fraternidade Espírita Gabino Chaves, vincular-nos aos nossos mentores, amigos que nos assessoram, nos inspiram, coordenam nossas atividades, notadamente no campo mediúnico. Nós temos sido beneficiados por podermos trabalhar presencialmente no nosso núcleo de trabalho e realizarmos estudos virtuais como este. Nós pedimos a Ti o amparo para toda a humanidade, a consolação para os que sofrem, para os desesperados, o esclarecimento para os viciosos, os que se encontram nas tramas das paixões, em meio a grandes tormentos promovidos pelas imperfeições. Que as Tuas bênçãos de paz, de compaixão e de misericórdia nos envolvam a todos, hoje e sempre. Muito bem. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, hoje a partir da questão 88, forma e ubiquidade dos espíritos é o tema deste tópico. Vamos lá. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Vamos voltar aqui ao início. Bom, aqui certamente o tema da questão aqui é o espírito na sua essência. Na sua essência. Porque nós sabemos que o espírito está envolvido pelo perispírito e então nós, quando vemos os espíritos, os médiuns videntes, nas experiências que cada um aí já teve com a vidência num grau maior ou menor, nós os vemos com a forma que eles tinham quando nós os conhecemos aqui na carne. Então, a forma do perispírito que é o corpo modelador do corpo físico. Vamos estudar o perispírito, que é o próximo item do assunto aqui. Então, nós ainda não temos a capacidade de ver os espíritos sem o perispírito. Nós ainda não temos essa condição. Existe, inclusive, uma certa controvérsia com relação a que se o espírito um dia perde o perispírito ou não. Ainda existe uma dúvida quanto a isso. Nós ainda não temos pelo que a gente deduz aqui do estudo
Livro dos Espíritos, o espírito está sempre acompanhado do perispírito, seja qualquer que seja o seu grau de evolução. Mas, como nós sabemos que sobre o espiritismo foi dita a primeira palavra, será que o espírito, como Jesus, ainda tem qualquer tipo de perispírito? É uma questão a se estudar posteriormente. Certo? Alguém quer trazer algum comentário? Eu estou procurando aqui na revista Gênese. Na Gênese, porque no livro do Espírito fala assim, que Deus não exerce ação direta na matéria. Sim. Na Gênese, ela fala que o Espírito não exerce ação direta na matéria. O Espírito também, né? Lógico, nós somos filhos de Deus, a imagem sempre são os espíritos, Sim, né? sim. Então, eu acho que sempre deve haver um invólucro de origem material, lógico, cada vez mais leve, mais etéreo, Sim. né? Para que ele possa ter esse contato, né? É, Ação na matéria de alguma maneira. É lógico que, por exemplo, Jesus, com essa sua capacidade mental, ele vai orientar os princípios inteligentes, né? E esses princípios inteligentes, eles vão trabalhando, trabalhando e vamos dizer assim, vão ser os pedreiros, né? sim, sim. Não sei se eu estou. Não, Serão os pedreiros de Jesus sim, sim, sobre o seu influxo mental, sim, sabe? sim. É o que eu... E o espírito ele só exerce ação direta na matéria por intermédio, quer dizer, não é direta, é indireta com auxílio de Sim. médiums. E nós, por exemplo, Se não que tiver estamos médiums, ele aqui, não consegue atuar. pois é, e nós Sim, aqui estamos porque temos um perispírito. exato, Se não tivesse, não teríamos como estar aqui, não, exatamente. né? O perispírito é que dá, é o que é o modelador da forma, vamos dizer assim. Essa chama ou centelha tem cor, tem uma coloração que para a voz vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, ou a do rubi. Então, o escuro, conforme o espírito é mais ou menos puro. Escuro e opaco, os espíritos mais inferiores, materializados, vamos dizer assim. Uhum. Não ainda aperfeiçoados. Tanto os espíritos na infância da humanidade, quanto os imperfeitos, que são os que se corromperam. Então, o perispírito vai refletir o estágio de infância quanto o estágio de corrupção. Quando corrupção, nós dizemos aí, é a corrupção das leis. Quando o espírito já conhece as leis e não quer praticar. Então ele se corrompe. Torna-se, desenvolve a corrupção, que são as imperfeições. Bom, então, inclusive ontem na reunião tivemos um depoimento muito interessante. Um espírito com o qual estavam dialogando, que ele viu falou assim, olha, eu estou vendo aqui um espírito, uma mulher muito bonita, cabelo comprido. Eu perguntei, ela, o cabelo é louro? Ele falou, eu perguntei, você sabe o nome dela? Ela falou, não. Eu perguntei, o cabelo é louro? É. Os olhos são azuis? Sim. Era a irmã Sheila. Mas ele falou assim, mas ela é transparente. Falou comigo assim. Veja que interessante. Então, é um grau assim de aperfeiçoamento bastante elevado. Ela se apresenta, por exemplo, ele a viu transparente, diáfana, digamos assim. Então, quanto mais atrasado, escuro e opaco. Quanto mais avançado, cor brilhante, mais diáfano, é a configuração do espírito. Lembrando que a luminosidade, esse brilho significa virtudes
conquistadas. É virtude conquistada, tá? O brilho. Aquela luz que o Espírito apresenta significa amor, virtude. Mais algum comentário, amigos? Eu só queria dar uma dica para quem tiver o livro Voltei, está na página 164, falando de brilho, que ele chega lá sem luz própria, né? E na página 164 ele vai readquirir essa luz própria através de um trabalho intenso que ele faz consigo mesmo, com muito sofrimento, muito choro, muita dor, né? E lá nessa página ele vai readquirir essa luz. Então, assim, quem tiver o livro, chama Novo Despertar, no último capítulo. É muito, muito emocionante, muito interessante você perceber a luz dele e interessante você perceber assim a falta de confiança inicial que ele tem na sua capacidade, que ele vê a luz, mas acha que é do outro ainda, sabe? Ainda não acredita em si próprio, é muito, acho, Sim, é bem lembrado. Esse é um livro bem interessante. Esse livro merece ser lido realmente. Muito, ele é muito sintético, ele é bem esquemático, tem muita coisa interessante nele. Inclusive sobre aspectos da evolução na faixa da humanidade. É muito interessante. Mais algum comentário? Qual é o nome do livro? Voltei, Eu voltei. psicografia do Chico, pelo Espírito Irmão Jacó. Muito bem. 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Alguém gostaria de comentar? Pode falar aí, Luiz. Não, esses trechos não dá para comentar muito, não, porque é muito difícil a gente ficar imaginando, né? Sim. Espírito, pensamento, processo de pensamento, né? Que aqui com a gente vê o cérebro, né? A gente tem essa coisa material, mas o pensamento. Mas é como Jesus fala, né? Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro, né? Então é mais ou menos isso que ele está falando aqui, eu acho, né? O pensamento, nós vamos aprender com o André Luiz que o pensamento é muito mais rápido do que a luz. E quanto mais é evoluído é o espírito, maior é a sua velocidade de vibração. Então, eu gosto de dar o seguinte exemplo. A nossa galáxia tem aproximadamente aí 120 mil anos de extensão. 120 mil anos-luz de extensão. Ou seja, para percorrermos toda a extensão, precisaríamos manter um movimento constante de 300 mil quilômetros por segundo durante 120 mil anos, ininterruptamente. Será que Jesus leva todo esse tempo para atravessar a galáxia? É evidente que não, porque um espírito dessa categoria já venceu aí as limitações de espaço e tempo. Ou seja, ele já conquistou a eternidade, a vida eterna. Que é aquela. Nós todos somos imortais, certo? Todos somos imortais, eterno é Deus, enquanto como aquele ser incriado, que existe todo sempre. Mas nós chegaremos num estágio, vamos colocar aí no campo no grau do Messias, em que nós conquistaremos a vida eterna. O que eu quero dizer com isso? Que nós daí para frente vamos fruir daquela infalibilidade, mesmo quando encarnados, conforme aprendemos na revista Espírito.
Então, isso é a vida eterna. Então, é daí para todo sempre esse estado de espírito sublime, para nós sem palavras. Então, esses espíritos, eles não têm limitação de espaço e nem limitação de tempo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: evidentemente que eu não quero dizer que eles podem voltar ao passado, não, mas eles podem acessar o passado de maneira plena. Então, Jesus encarnado entre nós, com essa capacidade espantosa do seu pensamento, sua velocidade absurda de vibração, então ele analisava-nos, a cada um de nós, uma fração de segundo. Acessava o passado, que está todo registrado, o passado individual, todo ele registrado no perispírito. Então, um espírito como Jesus, numa fração de segundo, ele pode fazer uma varredura desse passado, já pode fazer a projeção para o futuro, do que vai como nós estaremos em determinado tempo. Então, ele já tem uma capacidade, inclusive, de estabelecer as estratégias, os ordenamentos, as organizações, porque essa é uma conquista do seu espírito, que nós também vamos conquistar. Sim. No livro Sexo e Destino, o André Luiz ele faz uma anamnese com uma encarnada e a induz, pelo pensamento, a ela rememorar o passado dela e ele tem, através disso, acesso a esse passado. Então, assim, o André Luiz nessa fase, imaginemos Jesus, ele não vai precisar que eu pense no meu passado para ele ter acesso. Como ele é um espírito superior, ele não vai me invadir. Mas se for necessário para o meu bem, ele vai acessar. Sim. Com certeza. Mas ele tem autoridade, porque ele sabe o que fazer com isso. Sim, exatamente. Não vai ser por curiosidade, não. Sim. Sempre é um propósito sublime. Sim. Então, exatamente. Então, por exemplo, Jesus é o governador da Terra. Está aqui na Terra. Vamos fazer aqui só uma descontração. Está lá sentado lá no seu trono, lá, certo? Lá no mundo espiritual. O universo tem... O nosso universo conhecido tem 95 bilhões de anos-luz de extensão. 95 bilhões de anos-luz de extensão. E a idade do universo é de 13, do nosso universo, segundo a ciência, 13,4 bilhões de anos. Evidentemente que se Jesus precisar fazer um levantamento de um planeta que esteja lá nos confins aí desses 90 bilhões de anos de extensão, ele não vai levar nenhum tempo para chegar lá. Ele vai pensar e já vai estar lá, certo? Para nós é um absurdo. Para nós, assim, a ciência humana nem diz que nada ultrapassa a velocidade da luz. Mas, apesar de que isso já vem caindo por terra, existem algumas circunstâncias aí na física, alguns fenômenos que são mais rápidos do que a luz, são até instantâneos. Então, isso aqui para nós é um ponto tranquilo de entendermos, tá? Porque quando nós pensamos, por exemplo, quando nós pensamos na Itália, já estamos lá na Itália, você começa a pensar em Roma. Então você já está lá em Roma. Seu pensamento alcança Roma com uma fração de muito mais rápida do que a luz. E a luz em um segundo dá 7 voltas e meia na Terra. Em um segundo. 7 voltas e meia. Então o pensamento é muito mais rápido. Mais algum comentário ou podemos ir avante? Ô, Júlio. Fala, Fernando.
nós mesmo, enquanto espíritas, né, movido pelo desejo de ajudar, através do pensamento nós podemos dar um passo à distância, né, Exatamente. a alguém que esteja necessitado, né? É quando, como diz aí, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Então, nós podemos, através do pensamento, do desejo sincero de ajudar, dar um passo para uma pessoa, até num outro país. Exato, sem dúvida. Perfeito. A caridade. Perfeito. Isso mesmo. Caridade à distância. 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir. Dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Nós já falamos disso no nosso comentário anterior. É isso que acontece realmente. O Espírito, por exemplo, Jesus, se quiser, já que nós estamos aqui trazendo Jesus para o nosso contexto, se ele quiser, ele pode fazer um percurso observando ali os astros, os planetas, ou ele pode transportar-se instantaneamente para onde queira. E os espíritos, quanto mais avançados, mais capacidade para esse movimento eles terão. Mais capacidade para esse movimento eles terão. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Mas nós sabemos que os espíritos inferiores, eles não atravessam todo tipo de ambiente. Certo? Eu não sei se nós aí podemos generalizar. Em tese, sim. Porque na prática, um determinado ambiente que eles não conseguem, em um determinado ambiente em que eles não conseguem entrar, é porque tem alguma barreira vibratória. É isso aí, Luiz. É isso que eu estava pensando também, a barreira vibracional, energética, né? É. Mas em termos de que ele pergunta aqui, ele está livre, né? Sim. Mas é igual você falar, por exemplo, um ser humano pode ir em qualquer lugar? Pode, mas aquele que está preso não pode. Sim. Né? Nós, por exemplo, nós, espíritos da Terra ainda, muito vinculados à Terra, nós não temos condições de nos afastar muito do globo terrestre, do nosso estágio de evolução. Falando de um Nas, modo geral. Pode falar, Fernando. nas nossas reuniões mediúnicas, só comparecem às reuniões aqueles que têm permissão. Eles não conseguem invadir a nossa reunião espontaneamente, né? Sim, sim, Só quando tem permissão. exato. Em tese, eles poderiam atravessar, poderiam entrar no ambiente, mas o ambiente tem a barreira vibratória Exatamente. e eles não podem. Sem dúvida, é isso mesmo. Bem lembrado. É, 92. 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente, no entanto,
e irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Alguém quer comentar ou podemos avançar? Passar. Vamos lá. 92A. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Então, essa ubiquidade é o grau de irradiação que o espírito tem. Quanto mais avançado, mais ele pode irradiar com força e intensidade, então ele vai aparecer e manifesta-se em vários locais ao mesmo tempo. Então, um espírito mais avançado, ele pode irradiar de tal forma que médiuns de diferentes locais recebam os seus pensamentos. De acordo? Sim. Comentários? Só uma. Pode falar, Luiz. Vai falando. Pode entender, a partir disso, a ação de Jesus na cura do servo do centurião e da mulher cirofenícia, né? Sim. Que são atendidas sem que Jesus saia de onde ele estava. A gente pode entender por essa explicação aqui, né? Sim. Só lembrando, né, gente, que quando foi feito o Livro dos Espíritos, nós não tínhamos, em termos de comunicação, o que temos hoje, né? A televisão, a internet, e ao mesmo tempo a pessoa pode ser vista no mundo inteiro. Sem sombra de dúvida. Verdade. Mais algum comentário? Muito bem. Vamos então avançar para o campo do perispírito, questão 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para vós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Comentários aí? Eu fiz uma nota aqui, deixa eu ver se ela é procedente para... Na questão 135, nós encontramos o seguinte: há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É energia. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e,
reciprocamente. Então, está falando aqui do perispírito. Ou cordão de prata, que é o laço que prende o perispírito ao corpo, mas é da mesma natureza do perispírito, que é energia. O cordão de prata que é citado lá no livro do Eclesiastes. Eclesiastes 12, capítulo 12, versículo 7, se não me engano, o Eclesiastes fala no rompimento do cordão de prata. Veja que interessante. Falando da morte. Esse trecho do Eclesiastes fala da morte. Então ele fala do rompimento conforme a tradução, vocês vão encontrar cadeia de prata, cordão de prata, mas é o laço que vamos dizer que seja uma extensão do próprio perispírito, porque ele é radicado no perispírito. 94. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, assim como mudais de roupa. Então, quando nós vamos excursionar para um outro orbe, ou vamos começar a reencarnar em outro orbe, haverá mudança no perispírito. O envoltório, mesmo no caso, por exemplo, nós temos recebido lá a visita de espíritos de Órion no nosso trabalho, de Órion e de outra constelação. Então, o que nos parece? Nos parece que o seu perispírito, o seu invólucro, está constituído das energias da Terra, do planeta Terra. Pelo que, então, ele tem condições de manifestar aqui e se tornar visível. Diga lá, Luiz. Dentro da característica do espírito de estar em toda parte, essa troca do perispírito deve ser instantânea, então, né? Sim, isso vai ser falado aqui mais à frente. Porque se eu estou aqui, vou lá para o planeta Y, a 300 milhões daqui, no instantinho eu assumo as características daquele lugar. É com a rapidez do relâmpago. Nós vamos encontrar isso aqui mais à frente aqui Entendi. Aqui, ó, aqui está a resposta para o que eu tinha falado, ó. 94A. Assim como quando os espíritos de que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, obviamente, aqueles espíritos que se apresentam lá estão revestidos com as energias próprias do nosso globo. 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Nós aqui já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo ali que fala dos mundos, que o espírito desencarnado, por exemplo, que já atingiu um certo grau de desenvolvimento, ele vai se apresentar para um determinado espírito com o qual ele está entrando em relação, com a forma que aquele espírito o conheceu numa determinada existência. Recordam-se disso lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo? Então, vamos supor que eu e Luiz aí, que nós, por exemplo, nós sabemos que nós temos ligação lá do tempo de Roma.
Vamos supor que passássemos aí algum tempo sem nos encontrarmos aqui na Terra. No mundo espiritual, quando nós nos encontrássemos, evidentemente que nós nos apresentaríamos um para o outro com a forma com a qual nós nos conhecemos, senão não teria muito sentido. Querendo nos fazer conhecidos, certo? Porque a forma vai evocar os laços de amizade, a relação que houve lá naquele tempo. Então é por isso que os espíritos tomam a forma que seja mais significativa para ambos, tanto para si mesmo quanto para aquele com quem ele está mantendo ali um contato. E com muito mais propriedade no sonho. E às vezes no sonho também ocorre o oposto. Às vezes no sonho, por exemplo, vamos supor que eu sonhe lá com Roma Antiga e o Luiz está lá. Como o meu cérebro, o cérebro humano, ele não tem condições de comportar duas lembranças, lembrança de mais de uma existência ainda, obviamente, quando eu voltar para o corpo, o Luiz vai se apresentar para mim como o Luiz de hoje. E não como aquele lá do passado que o meu cérebro não vai conseguir processar. Falando de um modo geral, tá? Que é o que nós aí percebemos nos sonhos, particularmente nos sonhos que eu mesmo tenho tido. Comentários aí? Alguém quer acrescentar? Só que lembrando, né, que é como na reunião de ontem, né? Aquele espírito que viu a irmã Clara, né? De uma forma transparente, né? Não, a irmã Sheila. É irmão Sheila, exatamente. Clara não, Sheila. A Clara foi um outro lá que ia descrever. Exato. De uma forma transparente, né? Forma transparente. Vamos lá. Diferentes ordens. Agora nós vamos começar a entrar numa faixa que nos interessa, que trata da hierarquia dos espíritos. Diferentes ordens de espírito, 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? São ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Na primeira colocação, os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Provas de princípio e expiação, se for necessário. Esse poder, cada um deles dispõe desse. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Nós podemos aqui acrescentar
Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição que chegou. Porque muitas vezes o egoísmo, o orgulho, a vaidade serão movimentos da alma que irão obstar a prática do bem. Então, esse poder está também atrelado à vontade de praticá-lo. Tem o desejo do bem, desejar o bem, ou preocupar-se com o bem é o primeiro ponto. O segundo ponto é praticá-lo. Para praticar, ele vai precisar vencer as barreiras internas. Porque senão já seria, se não fosse assim, ele seria espírito puro. Mas nós vamos trabalhar esse assunto aí com mais calma nos tópicos aí da escala espírita. 99. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Isso aqui nós vamos começar a trabalhar aí a abertura do entendimento. Não. Uns há que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário. Quais são os espíritos que não fazem nem o mal, nem o bem? Os espíritos novos. Os espíritos jovens na evolução. O espírito humano, buscando aqui aquela conexão com o que nós já estudamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, das características dos mundos primitivos, são aqueles que acabaram de sair das mãos do Criador. Você lembra? Nós estudamos isso? Quando falamos dos mundos primitivos, que são os mundos que recebem as primeiras encarnações da alma humana, que acabou de sair das mãos do Criador, ou seja, atravessou toda a fieira do reino animal, chegou na faixa da humanidade, desenvolveu o pensamento contínuo, pronto. Então saiu das mãos do Criador. Entra na faixa da humanidade, aí ele entra na faixa da humanidade, propriamente dita, com pensamento contínuo. Então ele ainda não faz nem o bem nem o mal. Ele segue os instintos que ele desenvolveu, que ele foi desenvolvendo, impulsionado pelo determinismo divino, assessorado pelos espíritos que são os que cumprem as determinações de Deus. De acordo? Ficou clara essa ideia aí ou não ficou clara? Porque o mal só vai surgir, amigos, na faixa da humanidade quando nós desenvolvemos a razão e o livre-arbítrio e optamos por permanecer nas faixas das paixões. Aí surge o mal. Não tem maldade no reino animal. O animal segue o instinto. E ele veio desenvolvendo. Certo? Ô, Júlio, mas tem aqueles que, por incrível que pareça, ainda fazem o bem à sua maneira, ainda não entenderam que tem que praticar. Eu digo isso, se você me permite, Sim. com relação à semana passada, semana retrasada, né? Um espírito que deu passividade com a Conceição, que ele era padre. Ele sabia que tinha que fazer o bem, tinha conhecimento, mas ele não praticava. Ele ensinava as pessoas a rezar, mas ele mesmo não praticava o bem. Sim. Né? Sim. Então, tem pessoa que ainda não compreendeu que tem que... Não basta saber, tem que praticar. Exatamente. Ele está nessa faixa aqui da prática do mal, porque quando você tem conhecimento do bem que precisa praticar e não pratica, você está praticando o mal. A omissão já é um mal, né? Você queria falar alguma coisa, Luiz? Não, eu ia pegar justamente esse link aí, porque, pelo que o senhor Fernando trouxe,
não se encaixa nesse aqui aí, nesse mais não, né? Sim. Porque o que não faz nem o mal nem o bem são os neutros, igual você trouxe aí, né? Quando eu já sei o bem e não faço, a omissão é um grande mal, né? É. O bom samaritano, né? Aquele levita e aquele sacerdote que passaram, eles se omitiram. Sim. Eles sabiam, mas se omitiram. Aí já é a prática do mal, assim, Exatamente. E o outro que era tido deliberada. como. E o samaritano que era tido como uma pessoa do mal, praticou o bem. Sim. Mais avançado do que os outros dois. Não, uns há que não fazem nem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticá-lo. Aqui já são os corrompidos. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Na prática, eles estão nas faixas do mal ainda. Estão nas faixas do mal ainda. Não conseguem ainda praticar o bem, que é o objetivo, que é o ideal. Bom, agora vamos trabalhar a escala e começar a trabalhar a escala espírita. Vamos lá. Questão 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Então, aqui nós temos, então, qualidades que já adquiriram e perfeições que ainda terão que despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível. E nos limites extremos, os matizes se apagam como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes conforme o ponto de vista de onde se considera a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Seja, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim é natural que, inquiridos sobre este ponto, haja os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isto tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Façamos ainda uma consideração que se não deve jamais perder de vista, a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a apreender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhes são superiores, por não poderem
apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós a um homem rude com relação aos civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista em que se achem, sobretudo se se trata de uma divisão que nenhum cunho absoluto apresente. Linneu, Jussieu e Tournefort tiveram cada um seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas nem os seus caracteres, apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos nem seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. A primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Só um minuto, amigos. Essa divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos restava pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar. Se o texto foi longo, alguém quer comentar alguma coisa aí que chamou a atenção? Kardec está explicando aí a sua metodologia, o sistema por ele adotado. É um sistema bastante pertinente, coerente, lógico, e que nos ajuda a, por exemplo, até nos integrarmos aí nesse sistema, nos analisarmos e entendermos o nosso próprio estágio de evolução com base nesse sistema por ele didaticamente estabelecido. Então vamos começar aí o assunto. O tempo está esgotando, mas nós podemos fazer a leitura desse trecho aqui. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então aqui é interessante que nós notamos aqui
já de princípio, que não estão incluídos aqui aqueles espíritos que eu citei para vocês, que se encontram na infância ainda, tanto na infância quanto no reino animal, infância, e já no período aí, digamos, da humanidade, nos seus estágios iniciais, podemos chamar até de infância também da humanidade, quando o espírito acabou de sair das mãos do Criador, pensamento contínuo desenvolvido e razão que se abre, mas ainda o trabalho a ser feito. Então, esses espíritos, nós até podemos dizer em tese que eles são imperfeitos? Podemos. Mas me parece que não é o termo apropriado para esses espíritos, não. Mas é uma questão de palavra, tá? É uma ideia minha. Caracteres gerais aqui: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, que já são características dos espíritos na faixa da humanidade, que já sabem o que é o bem, o que é o amor, mas não querem praticar o amor, percebem? Então eles vão desenvolvendo, por se manterem na ignorância, não quererem se instruir quanto às leis de Deus, mantendo-se na ignorância, vão desenvolvendo orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes, que são mau uso dos instintos que nós desenvolvemos na faixa da humanidade. Tá certo? Que trazemos como bagagem, que vamos utilizar, que são os impulsos primários, que vamos utilizar para avançar na escala da evolução, aprimorando o espírito com o conhecimento das leis, da lei de Deus. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Alguém quer acrescentar algum comentário até aqui? Eu acho que quando ele fala isso aqui, diferencia, igual você falou do lá de trás, porque aqui ele tem a consciência do bem e do mal. Sim. Sim. Né? Aqui há a consciência dos dois. Aí eu não faço por uma decisão minha. Exato. Preguiça, né? Exatamente. Não é por aquela fase inicial, igual uma criança, por exemplo, né, de 2 anos de idade que quebra a televisão, por exemplo. Sim. Seria sem nenhuma maldade. Agora, um de 7 anos, não. Sim. Né? Exatamente. Eu penso também assim, nesse sentido aí. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Isso aqui está de acordo com a questão 785 que nós vamos estudar no Livro dos Espíritos. Tá? Progresso intelectual que precede moral, e o espírito pode utilizar o progresso intelectual para a prática do mal. Questão 785. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, que é o que nós vemos aí na sociedade. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Então nós vemos aí que são espíritos intelectualizados, que já têm conhecimento do bem e do mal, mas preferem se manter no terreno da torpeza moral. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita ou espiritual, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Por isso é que nós estamos estudando a doutrina espírita sistematicamente.
Para quê? Para que nós consigamos fazer a separação entre as ideias, identificar as ideias e preconceitos da vida corporal, fazendo aquela separação entre as ideias espíritas. Que aí isso depende da nossa parte de um alto grau de desprendimento do eu, do ego, que ainda se compraz com certas ideias, certos pontos de vista, mas que está buscando se renovar segundo um sistema filosófico bastante avançado quando nós observamos a Terra de um modo geral. Perfeito? Está de acordo aí? E é por isso que nós ainda vemos dificuldades no movimento espírita em determinados palestrantes conseguirem distanciar-se das suas próprias ideias, principalmente no campo político, e mergulharem a fundo no terreno espírita, na filosofia espírita. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Nós tivemos um exemplo ontem, quando o espírito viu a irmã Sheila transparente. Notaram? Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem, porque aquele mau pensamento está atrelado a uma imperfeição. Recordam-se do Evangelho segundo o Espiritismo? Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Ou seja, de um sentimento complexo, que ainda permanece. Vou terminar a leitura aqui, para nós terminarmos esse quesito. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Perceberam a lógica? Lógica cartesiana. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Nós também temos tido exemplo disso na reunião, com manifestações de espíritos que sabem que vão deixar a Terra, mas que querem levar com eles o maior número possível. Temos tido esse tipo de testemunho. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Podem compor 5 classes principais. Bom, então aqui nós vimos os princípios gerais. Na semana que vem, então, nós vamos começar a analisar cada uma dessas classes e vamos poder aí conversar bastante sobre isso, tá bom? Alguém quer trazer algum comentário aí sobre o assunto? Ou já podemos aí interromper? Então vamos lá, vou pedir então quem gostaria de fazer a prece. Seguindo a ordem, hoje é o Fernando. Seguindo a ordem decrescente? Não, começou com a letra A na semana passada, não foi? Certo. Então vamos lá. Aí a Elana não veio, pula para a letra F.
Sim, então vamos lá. E a Pode Hernani fazer, tem Fernando. também. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade de seus divinos ensinamentos e rogamos que os benefícios produzidos nessa reunião possam ser de proveito à Fraternidade Espírita Caminho Chaves e a cada um dos lares aqui representados. Se conosco, Cristo Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que seja.